Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Eu sou o Amigo Mac, está no canal de apostas esportivas, onde fazemos as análises prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de sexta-feira. É uma sexta-feira interessante, porquê? Porque regressa Bundesliga 2. Temos um Braunschweig contra o Magdeburg e temos um Fortuna Düsseldorf contra a Armínia. Vamos falar também de um PSG Lille e acabar com um Sporting Casa Pia. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer. E já sabem também que em www.erombigmac.com têm acesso a todos os links e mais alguns, incluindo BetLabel, Bet7. Sexta-feira é dia de bónus na Bet7, portanto criem conta, façam os vossos depósitos, usem as casas, porque são casas muito boas. E esta sexta-feira temos bónus na Bet7. Portanto, vamos arrancar para esta sexta-feira de Bundesliga 2 com Eintracht Braunschweig contra Magdeburg. Estamos a falar de duas equipas que lutam neste momento para não descer. De relembrar que tivemos uma paragem grande, já não se joga desde dia 21 de dezembro, praticamente um mês. A equipa do Braunschweig está neste momento em 13º com 20 pontos em 17 jogos, são 20 golos marcados, 29 golos sofridos. Do lado do Magdeburg são 21 golos marcados e os mesmos 29 sofridos. No confronto direto temos aqui médias relativamente interessantes e a equipa do Braunschweig nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota e já não perde há 4 jogos. Venceu Kaiserslautern, Holstein Kiel, Dresden e Schalke, que é primeiro classificado. A equipa do Magdeburg também vem aqui provavelmente na melhor fase do campeonato, onde tem 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, marcou golos em todos os jogos e não sofreu em 2 deles, Hertha e Nuremberg. Portanto, são 2 equipas que se apanham aqui numa boa fase desta Bundesliga. Temos um Braunschweig a 2,62 e o Magdeburg a 2,42. Ainda assim, algum favoritismo para a equipa do Magdeburg, que ainda vai atrás da classificação. Over 2,5 1,59, ambas marcam a 1,40 e o gol em ambas as partes 1.54. Eu não vou inventar muito aqui, estamos a falar de uma paragem muito grande. Pode haver aqui uma diferença de ritmo nos últimos jogos, mas estamos a apanhar aqui 2 das melhores fases das 2 equipas. A equipa do Magdeburg nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota, depois de vir de 3 derrotas seguidas. A equipa do Braunschweig muito parecido, depois de 4 derrotas seguidas, acaba por ter aqui uma sequência de 4 jogos sem perder, onde sofreu em 3 desses 4 jogos e marcou em todos eles. Portanto, são 2 momentos interessantes das equipas, portanto aqui muito simples, ambas marcam 1.48 e o gol em ambas as partes são 1.54. Se tivesse de fazer alguma coisa aqui no match shot, seria mesmo o Braunschweig para não perder, somente pelo fator casa. No outro jogo temos um Fortuna Düsseldorf contra a Arminia Bielefeld e estamos a falar novamente de 2 equipas lá para baixo. Fortuna em 16º, leva apenas 15 golos marcados em 17 jogos e 27 golos sofridos. A equipa do Arminia leva 27 golos marcados e 24 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos, a equipa do Fortuna tem 3 derrotas e 2 vitórias, e ainda assim marcou em 3 dos últimos 5 jogos e perdeu contra Elversberg, Schalke e Dresden e venceu a equipa do Magdeburg, a equipa do Fürth. Do lado do Arminia são 5 jogos seguidos sem vencer, 3 derrotas frente a Bochum, Preußen e Nuremberg e 2 empates contra Kaiserslautern e Hertha de Berlim. Aqui algumas dúvidas do que é que pode ser este jogo. Temos as odds dos overs relativamente melhores cotadas do que no jogo anterior. Temos o over 2,5, por exemplo, 1.72, over 1,5, 1.21, ambas marcam 1.58 e o gol em ambas as partes a 1.64. Eu não consigo gostar muito, sinceramente, destes overs também, porque são 2 equipas que, principalmente a equipa do Fortuna, tem pouquíssimos golos marcados. A equipa do Arminia, dentro do que é metade de baixo da tabela, não tem muitos golos sofridos, portanto, deixa-me aqui um bocadinho na dúvida do que é que eu posso fazer. E mesmo no match shots temos equilíbrio, temos um Fortuna a 1.56 e o Arminia a 2.60, portanto há muito equilíbrio aqui. O X2 está a 1.49 para os 2 lados, X1 ou X2 está a 1.49, portanto é um jogo sempre um bocadinho difícil de precificar. Se nós olharmos aqui para o fator casa e fora das 2 equipas, o Fortuna nos últimos 10 jogos em casa tem apenas 2 vitórias e 2 empates, e a equipa do Arminia não tem praticamente vitórias, vem de 8 jogos seguidos sem vencer fora de portas, portanto é mesmo um contexto um bocadinho difícil aqui de entender. Se olharmos aqui para o meio termo, se calhar ainda caberia aqui uma moeda num empate a 3.55. De resto, a única coisa que eu vou falar aqui é mesmo do over 1,5, 1.21. Porquê? Contexto Bundesliga 2, porque não gosto muito das odds. Trouxe este jogo aqui porque é Bundesliga 2 e regressa agora, mas é mesmo um jogo que eu tenho muitas dúvidas e que preferiria ficar de fora. No campeonato principal alemão, temos um Bremen contra Frankfurt, 12º contra 7º.
Temos um Bremen que vem de uma derrota pesada por 3-0 frente ao Borussia Dortmund no dia 13 e no mesmo dia a equipa do Frankfurt perde por 3-2 contra a equipa do Stuttgart num excelente jogo que nós estivemos a trabalhá-lo. A equipa do Bremen é neste momento 13º classificado com 16 jogos, 17 pontos, 18 golos marcados e 31 golos sofridos, e a equipa do Frankfurt é a equipa mais kamikaze deste campeonato. São 35 golos marcados, mas são 36 golos sofridos, que é muito maior, são números muito maiores do que as equipas aqui à volta, tirando o Wolfsburg que também leva 37. De resto, são registros muito, muito maus. Por outro lado, temos um Bremen que nos últimos 5 jogos não tem qualquer derrota e o Frankfurt também já não vence há 13. A diferença é que o Frankfurt marcou em todos os jogos e a equipa do Bremen nos últimos 5 não marcou em 3. Aliás, vem de 3 jogos seguidos sem marcar. O Bremen em casa, ainda assim, tem aqui registros mais interessantes. Os últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Freiburg e Stuttgart, e o Frankfurt fora de porta nos últimos 10 jogos, ao contrário, tem apenas 2 vitórias. Venceu a equipa do Colónia, mas sofreu 3 golos. Venceu a equipa do Mönchengladbach, mas sofreu 4 golos. Aqui não há muito por onde fugir. Eu sei que as odds não são as melhores, principalmente pelos golos marcados da equipa do Frankfurt, do Bremen, mas é uma diferença tão grande de golos sofridos também, e o fator casa do Bremen, que é interessante, em detrimento do fator fora do Frankfurt. Parece-me interessante ir aqui no ambas marcam 1.49, é uma boa oportunidade que o Bremen tem de em casa fazer golos e, quem sabe, vencer o jogo, e também a par disso, o golo em ambas as partes 1.53. Se eu tivesse que mandar aqui alguma moeda ao ar num jogo super equilibrado, temos um Frankfurt a 1.59, Bremen a 2.59 e o Bremen a 2.60, e eu preferiria o 1x do Bremen a 1.50 pelos golos sofridos do Frankfurt, mas prefiro ficar de fora e falar apenas do ambas marcam 1.50 e o golo em ambas as partes 1.53. Antes de arrancarmos para França, para um PSG Lille, já sabem, se querem tudo isto que eu falo aqui por escrito, prognósticos por prognóstico, no Patreon por apenas 2€ por mês têm acesso a tudo direitinho. Já sabem, os links estão todos em www.euromigmac.com ou na descrição. PSG contra Lille, estamos a falar exatamente do segundo classificado, recebe o quarto, que é o Lille, com 7 pontos a separar as duas equipas. São 37 golos marcados para o PSG, melhor ataque da Liga Francesa, e apenas 15 golos sofridos, porém, segunda melhor defesa da Liga Francesa, mesmo atrás do Lyon, que é primeiro classificado. Do lado do Lille também temos um ataque interessante, são 33 golos marcados, 22 golos sofridos, e nos últimos 5 jogos são 2 vitórias apenas para o Paris contra Paris para o campeonato por 2-1, e venceu a equipa do Fontenay-Vendée para a Copa de França por 4-0. De resto, vem de uma eliminação muito surpreendente contra a equipa do Paris por 1-0. Empatou em casa contra o Marseille a 2 bolas, num jogo muito difícil em casa. Eu nem sei onde é que foi jogar esse jogo, mas foi da Supertaça. Num jogo muito difícil, e o PSG marcou o gol do empate muito perto do fim por Gonçalo Ramos e levou o jogo para penaltis e acabou por o vencer, mas a equipa do Marseille até acabou, no geral, por ser melhor e empatou com o Flamengo, isto para a Supertaça, o Campeonato do Mundo de Clubes, aquela espécie de Supertaça antiga, aquela espécie de Campeonato do Mundo de Clubes antigo ou recente, não sei bem. Do lado do recente ou o normal, aquela taça intercontinental. Do lado do Lille, nos últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias também, contra Lusitanos por 1-0 e contra o Auxerre por 4-3. De resto, perdeu contra Lyon em casa, perdeu contra Rennes e perdeu contra IB. Eu acredito que o PSG tenha que dar aqui uma resposta. Joga em casa, é verdade, tem menos um dia de descanso, mas também apanhou um Lille que não vem na sua melhor fase. PSG em casa vem da tal derrota contra o Paris, de resto só tinha uma derrota frente ao Bayern de Munique e marcou em todos os jogos, menos contra o Paris FC. E do lado do Lille, fora de portas, é verdade que vem aqui 2 vitórias seguidas, mas são jogos relativamente tranquilos. Venceu a equipa do Lusitanos para a taça, venceu o Auxerre, mas sofreu 3 golos num jogo com 4 expulsões, perdeu contra o Young Boys, venceu o Le Havre, que também é uma equipa que luta para não descer, e depois perdeu contra Estrasburgo, Estrela Vermelha e a Nice para a Liga Europa e a Liga Francesa. Portanto, não é um registro interessante, e eu aqui vou abordar o jogo apenas de 2 maneiras, que é o PSG para vencer a 1.43 e o gol em ambas as partes 1.46. Terminamos em Alvalade num Sporting
Casa Pia, temos um Sporting a 1.14, Casa Pia a 16.80, over 1,5 1.13, over 2,5 1.46, ambas marcam a 2.35 e o gol em ambas as partes a 1.45. Portanto é o mercado basicamente a dizer super favoritismo do Sporting, joga em casa e dificilmente sofrerá golos. Temos um Sporting com 42 pontos em 17 jogos, são 47 golos marcados, claramente o melhor ataque da Liga, mas leva 9 golos sofridos, são a segunda melhor defesa na Liga Portugal. São 13 vitórias, 3 empates e uma derrota, e a equipa do Casa Pia leva 14 pontos, está perto da linha d'água, apenas 17 golos marcados em 17 jogos e leva 32 golos sofridos, o que não é um registro muito inacreditável para os jogos que vimos anteriormente, mas estamos a falar da terceira pior defesa do campeonato, atrás de Arouca e AVS. Nos últimos 5 jogos do Sporting, o Sporting veio de uma derrota para a Taça da Liga contra a Vitória por 2-1. De resto empata em Barcelos a uma bola e venceu Rio Ave, Vitória e Santa Clara. Do lado do Casa Pia, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, venceu fora a equipa do Tondela, vem uma derrota em Vila do Conde por 3-1 e empatou em casa contra Vitória de Guimarães e Gil Vicente. Portanto aqui é perceber perfeitamente o favoritismo do Sporting. Eu não desgosto do Sporting para marcar nas duas partes 1.66, ainda assim eu consigo ver aqui algum valor para o lado do Casa Pia. O Sporting continua sem Pote. De Bassi está muito em dúvida, não deve jogar. Está sem Kenda, está sem Nuno Santos, está sem Quaresma, está sem Diomandé novamente, está sem Maxi Araújo, está sem Yulman. Portanto, eu acho que ainda está sem Gonçalo Inácio. Portanto, estamos a falar, quer dizer, a Gonçalo já pode jogar. Portanto, estamos a falar de muita baixa do lado do Sporting. Deverá jogar Luís Guilherme amanhã sobre a esquerda e Jenny sobre a direita, pelo menos. É isso que eu espero. E Trincão a 10 juntamente com o Luís Soares à frente. No meu campo tenho algumas dúvidas, mas deverá ser Morita e João Simões. E depois na defesa é onde eu tenho mais dúvidas. Não sei se Debá será jogar ou não. Eu tenho a ideia que não. Depois é perceber quem joga à esquerda, porque não há nem Mangas nem Maxi Araújo. Portanto, muito possivelmente jogará Mateus Reis sobre a esquerda e depois irá inventar alguma coisa para a linha defensiva. Portanto, deixa-me aqui um bocadinho na dúvida. Não sei se não poderá jogar até Fresneda a central pela direita e Vaianidis sobre a direita. Não sei mesmo, é uma incógnita que eu tenho aqui para mim. Mas uma equipa com tanta baixa deste patamar, deste nível, estamos a falar de vários titulares. Ter uma odd em casa a 1.14 eu percebo. No entanto, eu consigo ver aqui valor para o lado do Casa Pia. E estamos a falar do handicap mais 3,5 está a 1.24, o handicap mais 2,5 está a 1.65. São duas odds que eu gosto. Depois em live o jogo pode mudar uma ideia diferente e o Casa Pia pode se abrir com facilidade a equipa do Sporting até fazer mais golos, até porque a frente de ataque do Sporting com estes 4 elementos é uma frente de ataque forte, daí eu não desgostar do Sporting para marcar nas duas partes 1.66, porque acredito que o Sporting ofensivamente consiga fazer alguma coisa com o Luís Guilherme, Jenny, Trincão e Luís Soares, mas olhando para as odds do Match Odds 1.14 a equipa do Sporting e o Casa Pia a 16, obviamente que eu tenho que ver aqui um bocadinho de valor para o lado do Casa Pia, apesar de ser um jogo em casa do Sporting contra uma equipa que sofre muitos golos. E há aqui outro fator que é, a equipa do Sporting ainda tem aqui menos 2 dias de descanso num jogo super exigente contra o Vitória, onde acabou por perder e acabou por perder Fotis também, que é uma alternativa. Portanto, mesmo no banco do Sporting há poucas pessoas para poderem fazer a diferença esta sexta-feira em Alvalade. Portanto, eu consigo ver aqui valor no Sporting a fazer golos, mas ainda assim a equipa do Casa Pia, o handicap para o Casa Pia parece-me ser interessante. Portanto, aqui em resumo, e aqui até vou acrescentar mais um mercado porque em consequência de outro, Sporting para marcar nas duas partes 1.66, gol em ambas as partes 1.45 e depois respeitando aqui o que é o valor do Match Shots, handicap mais 3,5 para o Casa Pia 1.24 e handicap mais 2,5 para o Casa Pia 1.64, e não meto totalmente de parte o facto ou a possibilidade do Casa Pia fazer aqui um gol, até porque a defesa do Sporting estará completamente remendada. Estamos falados para esta sexta-feira, já sabem, www.aerobigmac.com, tem todos os links e mais alguns da nossa comunidade, e já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer rumo aos 3.000 subscritores. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado, que sexta-feira, início de fim de semana, com live stream, seja um bom dia, adivinhem, com boas apostas.